Olá, você já se decepcionou com alguma coisa ou com alguém? Certamente que sim. Quem nesta vida não já teve decepções, não já teve frustrações? Certamente todos nós. Mas acredito que uma das piores decepções que alguém possa ter nesta vida é com Deus, é com a fé, com a religião, com a igreja. Você pode estar estranhando que eu diga decepcionado com Deus, mas é exatamente isso que está acontecendo com milhões ao redor do mundo. Pessoas que se decepcionam com Deus, com Jesus, com a fé, com a Bíblia, com a igreja, a tal ponto de não quererem mais nada com o que se chame de religião ou de fé. Ao ponto de fazerem apologia ao ateísmo. E isso depois de convivência, de experiências com as coisas chamadas de Deus. Mas eu tenho uma palavra para lhe dizer. Certamente você não se decepcionou com Deus. Você não se decepcionou com Jesus, com a Bíblia. Você deve ter se decepcionado com uma caricatura de tudo isso. Com um falso conceito de tudo isso. Porque quando a gente de fato conhece a Deus, conhece a Bíblia, conhece a Jesus, experimenta o significado e os efeitos da fé, conforme o Evangelho, não há lugar para decepções. Não há lugar para frustrações com Deus. Há um texto na carta aos Hebreus, no capítulo 4, os primeiros 3 versos, que dizem alguma coisa nesse sentido. Falando do povo de Israel, quando saiu do Egito em direção à terra prometida, o autor diz assim: temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Veja bem, parece que a promessa que Deus deu ao povo dele enquanto estava no Egito, de entrar numa terra prometida, que manava leite e mel, uma terra farta, uma terra próspera, uma terra abençoada, parece que aquela promessa falhou, porque eles não viram acontecer o que Deus havia prometido. Mas o texto diz que não foi a promessa que falhou. O que falhou foi o fato de não terem associado a promessa com a fé. Eles não creram de fato no que Deus lhes prometeu. E o autor diz, porque também a nós que dizemos crer em Jesus, que confessamos fazer parte da igreja, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, o Evangelho, as boas notícias de Deus, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou. Não teve proveito a palavra de Deus anunciada a eles. Por que não teve proveito? Porque não foi acompanhada pela fé. Então não basta ouvir a palavra. Não basta ter uma Bíblia na mão.
Não basta frequentar um local chamado igreja. Não basta seguir ritos. Não é que não basta. Não é fazendo assim que a gente experimenta a vida com Deus. Aí no verso 3 ele diz: nós, porém, que cremos, entramos no descanso de Deus, no descanso da graça, no descanso que nos tira daquela vida culposa, daquela vida condenatória, daquele estilo de vida opressor, oprimido, daquele estilo de vida onde temos que fazer de tudo para conquistar a Deus por nós mesmos. Há um descanso, como Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Há um cansaço generalizado nas pessoas. Cansaço este não de atividades físicas, mas um cansaço na alma, o cansaço do pecado, o cansaço de uma vida que ainda não conheceu o descanso gracioso de Deus, o descanso do perdão, o descanso do amor, o descanso de uma vida livre de culpa, de condenação, o descanso de uma vida nova que Jesus oferece a todo aquele que nele crê. Portanto, a decepção de muitos não é com Deus, mas é com uma caricatura de Deus, é com uma caricatura da fé, é com uma caricatura do Evangelho. E quando as pessoas chegam a esse nível, é lamentável, é terrível. Porque se eu estou decepcionado com Deus, eu vou recorrer a quem? Se eu me decepciono com a fé, eu vou buscar ajuda onde? Mas esse é um drama, esse é um problema crônico na nossa sociedade. As pessoas buscam as igrejas com sinceridade, com o desejo de encontrarem o alívio para a alma, o perdão dos seus pecados, e elas logo descobrem que não encontram isso. Porque o que lhes é oferecido não lhes supre. E aí acontece, como disse um observador da religião, que os cristãos têm uma vida miserável. É como alguém que tem uma forte dor de cabeça e quer livrar-se dessa dor de cabeça, mas não pode livrar-se da cabeça. E vive numa constante aflição. É assim que muita gente está. Ela está na igreja, ela está frequentando, participando, com a Bíblia na mão, ouvindo os pregadores, é membro, seguindo todas as normas, seguindo todos os ritos, cumprindo todas as regras, fazendo tudo direitinho, mas ainda não encontrou descanso para a alma, ainda não encontrou alívio para o coração, ainda não encontrou a experiência do perdão, do amor, o amor que vem de Deus para nós e o amor que de nós sai para outros. Elas percebem que vivem apenas de aparências, de ritos, mas não conhecem de fato a vida anunciada, a vida prometida. E aí parece que Deus falha. Parece que a religião, que a fé é uma roubada. E é. E de fato é. Até que a pessoa experimente a conversão, o novo nascimento com Jesus.
O Evangelho de João, no capítulo 5, no verso 39 e 40, expressa muito bem isso, quando Jesus dirigiu a palavra para os líderes religiosos dos seus dias. Ele disse assim para eles: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Eles examinavam as Escrituras. Eles conheciam as Escrituras minuciosamente. Agora, olha o que Jesus diz no verso seguinte, verso 40 do capítulo 5 de João. Contudo, vocês examinam as Escrituras, vocês são detalhistas, vocês conhecem toda a letra, todo o conteúdo das Escrituras. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Você percebe onde é que está a decepção? Está em ficar apenas na letra, em ficar apenas no sistema religioso, em estar apenas na programação da igreja. E aí a pessoa não experimenta a vida, porque não associa aquilo que está no Evangelho, que está escrito na palavra, com a fé. E até que creiamos naquilo que Jesus nos diz, aquilo que a palavra de Deus nos diz, até que nos apropriemos, até que encarnemos, até que assumamos de fato o que está escrito na palavra, a gente vai viver com aquela dor de cabeça que o observador considerou. Uma dor de cabeça crônica, que às vezes tem um alívio, mas se volta a doer. E a gente não pode se livrar da dor de cabeça, como muita gente acha que não pode se livrar dessa igreja, desse sistema que está aí, que é como uma patente de Deus, é como a representante de Deus na terra. Tem muita gente que pensa isso, que a igreja evangélica, que tem placa na frente de um prédio, ela é a embaixadora de Deus na terra, que só ali ela tem Deus. Se ela sair daquele guarda-chuva, protetor, ela está perdida. Por engano. Por engano. O fato de frequentar um templo, de seguir todas as normas e preencher todos os requisitos para fazer parte da membresia de um grupo chamado evangélico, não faz ninguém de Deus. Porque é fácil pertencer a qualquer igreja evangélica. Qualquer pessoa que chegar numa igreja, levantar a mão na hora do apelo, dizendo que está aceitando Jesus, e tiver um comportamento mínimo de decência, de moral, e se oferecer para fazer parte daquele grupo, como membro, fazer parte de uma classe de catecúmenos, de membresia, de orientações de como se deve portar dentro daquele grupo, ela se torna membro. E se ela for dinâmica, se ela for bem relacionável, ela logo é líder, ela logo está em destaque naquele meio, sem ter nascido de novo para Deus, sem ter experimentado a vida de Deus. Então, precisamos desmistificar essa mentira de que a vida com Deus está nessa aparência religiosa predominante na nossa sociedade. Isso é muito sério, porque tem muita gente frustrada, tem muita gente decepcionada com Deus por causa dessa mentira pregada, por causa desse sistema mentiroso histórico que predomina por aí. Porque tudo parece correto.